galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei quando que isso vai pro ar. O fato é que vai pro ar e vai pulverizar muito e vai levar muita mensagem para todos vocês carioca. Eu estou aqui com o Rodrigo Multimídia, né? Nosso agora, a partir de agora, desse instante, candidato a vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Olha o presente que o Partido Novo vem oferecer a vocês. Não é legal? E sabe qual é o número dele? Eu estava curioso, eu estava querendo falar, eu precisava falar, e depois de meia-noite eu comecei a falar. O número dele é 3777, tá certo? Vascaínos podem votar no Rodrigo, só que ele é botafoguense. Botafoguense pode votar no Rodrigo. Mas para o pessoal, para os tricolores e para os urubus não ficarem com inveja, também pode votar no Rodrigo. Não é isso, Rodrigo? Vamos começar uma conversa aqui a respeito de tudo, uma conversa informal. E o Rodrigo tem pautas importantíssimas. Eu sou muito curioso com a pauta do Rodrigo e, sinceramente, sei muito pouco e, portanto, ele provavelmente vai me esclarecer uma série de dúvidas que eu tenho. Primeira dúvida, Rodrigo. Diga lá, Popó. Você milita nessa área, surdo-mudos, pessoas PCD. Eu quero saber o seguinte, qual é o percentual, né, do povo carioca que tem algum tipo de dificuldade? Popó, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, de estar aqui para a gente bater um papo legal. Acho que hoje a necessidade não só do país, mas como na cidade do Rio de Janeiro, é a gente falar sobre política, debater sobre política e, principalmente, falar do que a gente conhece e mostrar para que o cidadão carioca esteja mais animado para votar. Porque na última eleição nós tivemos, entre os dois candidatos, uma abstenção muito grande, de 1.700.000 pessoas. Você, considerando votos nulos, votos brancos, então nós tivemos 35% de eleitores do Rio de Janeiro, eleitores cariocas, que abstiveram seu voto, ou seja, porque não acreditam na política. E essa velha política que está dominando o Rio há mais de 3 décadas, a gente precisa cada vez mais mostrar para o cidadão que existem as opções. Existem as opções. Partido Novo tem candidatos maravilhosos, candidatos seríssimos, candidatos técnicos que conhecem a área onde pode oferecer um melhor resultado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, quero te agradecer pelo convite. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele serve não só para a nossa campanha, que nós estamos realizando, começando hoje a nossa campanha, mas também serve para o cidadão carioca observar bem quem é quem. Observar e separar o joio do trigo. Não desanime, cidadão carioca. Temos muito boas pessoas sérias que estão vindo até pela primeira vez e estão querendo fazer diferente. Algo para os seus filhos, algo para os seus netos, porque já deu, né, Popó? A gente já está falando nisso há quantas décadas e a gente continua no mais o mesmo, né, nessa situação toda. Eu queria, Rodrigo, aproveitar a deixa que você deu sobre esse percentual alto de abstenções de votos nulos e de votos em branco. Galera, se você está indignado, se você está chateado e por isso você deu esse tipo de voto, e teve gente, Rodrigo, que saiu da sua casa para ir lá mostrar sua indignação e votar em branco, ou para ir lá na urna e anular, dizendo assim, eu não acredito, eu não concordo. Se você está indignado, eleitor, no Partido Novo, o nosso combustível é indignação. O nosso lema é saia da indignação e venha para a ação. Então, o Partido Novo é o momento que se abre para você indignado, para você revoltado, para você que não quer essa velha política, tentar renovar tudo. Nós temos 52 pré-candidatos, entre eles esse diamante lapidado, tá certo? Um cara preparadíssimo e temos o nosso treinamento, né? O Libertas, o Instituto Libertas. É uma sabatina, né? Uma sabatina para o candidato realmente. Ou ele é preparado ou ele está fora do circuito do Partido Novo. Então, temos uma jornada em que ele faz o que o nosso pré-candidato, para chegar a candidato, que é a condição hoje do Rodrigo, ele passa por um período de teste e depois temos um Instituto Liberta, do nosso amigo Mitrô. Mitrô, estamos juntos.
fazendo um trabalho maravilhoso, preparando nossos pré-candidatos, não só para a campanha, mas principalmente para no momento que ele sentar numa cadeira, ele poder realizar um bom trabalho, um grande trabalho. Mas não me faz a pergunta, não. Eu te perguntei qual é o percentual de cariocas hoje que tem algum tipo de dificuldades, PCDs, e se você sabe me colocar em percentual, em números isso daí. Então, exatamente a sua pergunta, eu vou responder, por isso que eu fiz a introdução, de dizer por qual motivo a gente fala sobre a abstenção e a responsabilidade que tem o cidadão carioca com relação à cidade e às pessoas. Por exemplo, se você foi um desses desanimado, porque na eleição passada você teve entre Crivella e Eduardo Paes e você não votou, você foi um desses 1.700.000 representando 35%, você acaba fugindo de um assunto muito importante, que é exatamente a causa aonde eu estou trabalhando e trabalho há muitos anos, que é a causa da inclusão e acessibilidade para os deficientes. E há quanto tempo a gente vem falando sobre um levantamento de uma qualidade em excelência de profissionais capacitados, de acessibilidade arquitetônica para diversos deficientes, PCDs, pessoas com doenças raras, enfim. Então nós temos um universo, gente. Por isso que eu falei que o voto que você absteve, que você anulou, ele é um voto perigoso porque você deixa as pessoas que não estão comprometidas com familiares como a minha. Ou seja, meus pais são surdos, eu tenho uma tia que é surda, a minha avó surda, ou seja, eu nasci numa família de surdos e sei da dificuldade, por exemplo, da comunidade surda no dia a dia do Rio de Janeiro. Eles não têm uma forma independente de ir e vir. Os surdos precisam sempre de um ouvinte, de um parente, de alguém que saiba se comunicar com eles, para que eles possam ir no órgão público, para que eles vão a uma emergência, para que eles tenham acesso à mobilidade urbana para saber qual é o destino, se ele errar ou não, e ser abordado por segurança, ser abordado por policiais. Ou seja, a comunidade surda, onde que eu trabalho, representa hoje no Rio de Janeiro 5% da população. E essa população ela é excluída à margem. Né? Sem falar no caso do autismo, dos cromossomos 21, sem falar das doenças raras. Enfim, nós temos uma população à margem que muitos políticos sempre prometeram algo, sempre falaram sobre isso, mas na essência, na verdade, no dia a dia, há um desespero enorme entre os familiares, entre as mães atípicas, entre todos esses que estão envolvidos com pessoas com deficiência. Então, você saia da indignação e venha para a ação, como eu fiz também. Hoje eu sou candidato do Novo, então, com a experiência, com a vivência de pais, de familiares surdos, e entendo o sofrimento do dia a dia da comunidade surda, e estou aqui disposto a servir a uma comunidade, a servir o problema dessa comunidade. Diante de outros vários problemas que nós temos, se você não vota, se você abstém o seu voto, você deixa os dinossauros que estão na Câmara dos Vereadores há mais de 4 mandatos, 5 mandatos, e não fazem nada. Não fizeram pelo saneamento básico, não fizeram para o crescimento turístico aqui do Rio de Janeiro, não fizeram pela educação, não fizeram pela saúde, não fizeram e não vão fazer. Agora, se você que representa 35% fala que não vai votar, é isso que não pode. Você tem que escolher o seu candidato, pesquisar sobre o seu candidato, porque existem pessoas comprometidas para fazer com que essa cidade dê certo. E eu acredito que vai dar. Legal. Eu gostaria, Rodrigo, que você simulasse. O Rodrigo teve um pouco de tosse aqui, é muito incisivo, mas é assim mesmo. Eu gostaria, Rodrigo, que você simulasse para o público um surdo. Como você há pouco fez comigo. Exatamente. Então, vamos, observem isso. Vamos lá, então, Rodrigo. Você imagina chegando uma pessoa que chega hoje, um surdo que chega hoje no hospital, né? Está com um problema, está sentindo dores no coração, princípio de infarto. Ele chega na recepção, primeira coisa, recepção de emergência. Chegou lá, cara, e aí? Qual é a situação?
Imagina se fosse ao contrário, se fosse um surdo na recepção e você chegasse lá na recepção e falar, olha, eu tô passando mal no meu coração, eu acho que é não sei o quê, e é um surdo na recepção. Você imagina? Seria mais ou menos assim, ó, você falando assim, ó. Então se coloca no lugar também dessa pessoa que está louca para o entendimento da outra pessoa, né? Porque a comunicação dos surdos, 90% é através de Libras. Então, nós temos uma diferença entre os surdos oralizados, que são os surdos que hoje fazem faculdade, que são surdos que tiveram a oportunidade de estudar, a oportunidade de ter fonoaudiologia, a oportunidade de vários acessos onde tiveram essa grande chance. Agora, 90% dos surdos não, 90% dos surdos são básicos, é analfabeto. Então, através da socialização deles, através das Libras, que é a língua brasileira de sinais, é o que eles costumam conversar. Então, falta capacitação, falta tecnologia que hoje nós temos para implantar, para que todos os surdos não passem necessidade, como passam todos os dias. Então, tudo isso é vontade, é interesse. E aí eu falo para as pessoas que votam e para as pessoas que abstiveram seu voto. Votem. Existem pessoas que podem fazer a diferença no dia a dia da nossa cidade. E eu posso garantir que, é claro que em outros partidos também há pessoas e há candidatos interessantes, mas eu posso garantir que a nossa nominata, com 52 nomes, é altamente qualificada, está bem distribuída geograficamente no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o Partido Novo vem com uma nominata cheia, passou por um processo, por uma jornada, um processo seletivo, no qual mais de 300 pessoas se inscreveram, em torno de 110 passaram na primeira fase e só cabiam 52. Foi feito um processo seletivo, um funil, em que quem chegou nesse momento e quem hoje, a partir de hoje, é candidato, está realmente preparado, passou por treinamento e tem condições realmente de ajudar o Carioca, o Rio de Janeiro, em várias pautas. Nós temos candidatos espalhados pelo Rio de Janeiro, de pautas diversas, de pautas diversificadas. Então, não adianta. É segurança, é saúde, é inclusão, é educação, é infraestrutura. Nós temos candidatos com pautas diferenciadas, altamente preparado. Você não terá dificuldade de encontrar um grande candidato a vereador dentro do Partido Novo. E compare a nossa nominata com a nominata de todos os outros partidos. Não tem jeito, a nossa nominata, do ponto de vista qualitativo, é muito superior. Então, eu só quero que você pesquise. Se você pesquisar, eu não tenho dúvida que você escolherá um candidato entre todos eles do Partido Novo, dentro da tua pauta, dentro da tua região geográfica, dentro da forma que você tem de pensar e de escolher. Seja livre para escolher, não troque seu voto por um saco de cimento ou por uma ilusão. Nós estamos cansados de esperar, estamos esperando a hora de esperar também. Esse prefeito está aí há 12 anos, controlando essa Câmara de Vereadores no guichê. Essa que é a realidade. Ele aprova o que ele quer, faz os empréstimos que quer, está endividando o Rio de Janeiro, os nossos filhos, os nossos netos, e você que está indignado, o teu caminho é o novo. Quer um novo Rio? Quer um novo destino? Quer um novo futuro? Então vem para o novo. O teu lugar é aqui no novo. Não é isso, Rodrigo? E o que você falou, essa velha política, ela é a velha política camarada do Luiz Inácio Lula da Silva. É interessante. Então, essa gente, ela te vende pão e circo. Essa gente, ela te vende uma qualidade instantânea, mas por trás tudo mal feito. Por trás, as obras são marqueteiras, e aí você vai ver a qualidade das obras mal feitas. Vídeo que está acontecendo aí nos asfaltos que foram recuperados da Avenida Brasil, do BRT. Ficou há quantos anos prejudicando ali o trânsito, o seu comerciante, a população, um transtorno danado. Desde 2010, essa obra do BRT, que foi feita para ser da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas. Nós estamos em 2024, foi inaugurado em 2024, então nós estamos falando de 14 anos de obra, de dinheiro jogado ali. E aí você anda hoje na Avenida Brasil e alguns trechos já está desfazendo a qualidade do asfalto.
uma obra que em 2010 poderia ser uma obra de futuro, uma obra que poderia ajudar muito, mas como foi inaugurada 14 anos depois, já está retrógrada, já está ultrapassada, não é transporte de massa. Além do mais, atrapalha um trânsito, atrapalha um fluxo de caminhões que entra pela Avenida Brasil. Então, é um prefeito que vem de maquiagem o tempo todo, até porque nós tivemos um hiato muito ruim quando o Marcelo Crivella ganhou, e foi o pior gestor da história do Rio de Janeiro, foi o Marcelo Crivella. E aí, isso foi um prato cheio para esse prefeito, para o Eduardo Paes, que gosta de festa, que gosta de folclore. Ou seja, ele inaugura parques, e cadê a sustentabilidade para manter um parque que não é barato? O Parque Olímpico, meu caro Popó, a ideia poderia ser sido muito bem aproveitado se já passasse para os organizadores do Rock in Rio, porque ali, os organizadores do Rock in Rio, agora vai acontecer no mês de setembro, são bilhões de receita. Então, com esses bilhões de receita, por que não os organizadores do Rock in Rio serem um PPP, uma parceria público-privada? Eles mesmos poderiam tomar conta da manutenção ali do Parque Olímpico, oferecendo professores para ensinar aos atletas, para ensinar aqueles que não têm condições de fazer escolinha, estarem ali, ou seja, fazer uma manutenção. Eu fiz agora uma reportagem ali onde era o Parque das Crianças, Cidade das Crianças, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, Popó. Em 2004 foi inaugurado no mesmo grupo político do prefeito Eduardo Paes, que é o César Maia. Então são os mesmos. Veja bem, são obras que eles fazem aquela festona de arromba, custou 34 milhões esse Parque das Crianças em 2004, 34 milhões, teleférico, o planetário, ou seja, era de primeira. Hoje está largado às traças. Hoje está ali, fizeram uma maquiaginha no fechamento, mas está no mato, teleférico abandonado, planetário abandonado. Aí só conservaram a piscina, dizendo, não, agora aqui é uma vila olímpica e pronto, acabou e tal. Então, é dinheiro nosso que vai para o ralo. É obra mal feita, é obra que estão falando que estão fazendo para a gente, mas você vai ver a qualidade. É horrível, é horrível. Então, além de você buscar um candidato, buscar um político, ele tem que te apresentar propostas sustentáveis. Hoje nós caminhamos para um mundo de alta tecnologia, hoje nós caminhamos para um mundo totalmente sustentável. O que esse grupo político fez para o turismo? Eu te pergunto, Totó, o turismo do Rio de Janeiro, você sabe qual é a posição do Rio de Janeiro entre as cidades mais visitadas do mundo? Eu não sei, eu sei que eu acho um absurdo. Eu conheço Paris, já fui meia dúzia de vezes em Paris, já fui em Barcelona. São cidades lindíssimas, feitas pela mão do homem, mas a nossa é talhada pela mão de Deus. Então... E não consigo entender como o Rio de Janeiro não atrai mais turista do que Paris, do que Nova York, do que Orlando. Eu não consigo, do que Barcelona, eu não consigo entender. Então anote aí, essas cidades que você falou estão na primeira divisão, como se fosse um campeonato brasileiro de futebol. Vamos entender aonde o Rio de Janeiro está? Entre os países mais visitados? Popó, acredite, escute, anote aí. O Rio de Janeiro está abaixo de uma quinta divisão, entre se fosse disputado um campeonato de 20 times, e nesse caso seriam 20 cidades. Primeira divisão, 20 cidades. Segunda divisão, mais 20 cidades. Terceira divisão, mais 20 cidades. Quarta divisão, mais 20 cidades. Quinta divisão, mais 20 cidades. O Rio está abaixo da quinta divisão de um campeonato entre os países mais visitados do mundo. Perde, inclusive, para Marrocos. O Rio de Janeiro, com a sua exuberância, com a sua beleza, o Rio de Janeiro é mal aproveitado, porque você tem políticos, repito, na Câmara dos Vereadores, dinossauros, que estão lá há mais de décadas. Estão lá exatamente políticos. Copa do Mundo. Sabe qual que é o político Copa do Mundo? Aparece agora, de 4 em 4 anos, para cobrar o seu voto, para falar que te deu um churrasquinho, para falar que te deu um colete de futebol e uma bola. E aí, cadê o saneamento básico? Cadê o turismo inclusivo? Você sabia, Popó, quando a gente fala sobre inclusão e acessibilidade, a gente coloca a inclusão e acessibilidade em tudo. E há espaço, inclusive, para o desemprego hoje da população do Rio de Janeiro desenvolver isso. Ou seja, o empreendedorismo inclusivo, o empreendedorismo, você pode colocar pessoas capacitadas para fazer com que
pessoas de doenças raras, as pessoas com autismo, as pessoas surdas, possam estar junto nesse caminhar do empreendedorismo. Então, existe uma lacuna, por exemplo, eu falo de 10 milhões de surdos no Brasil. Você imagina a quantidade de surdo que gostaria de visitar o Rio de Janeiro, mas você não tem um turismo adequado para eles? Você não tem um turismo inclusivo, você não tem nem a marcação tátil para os cegos. Então, o que acontece? Existem pessoas que só querem o seu voto, mas fazer com que o trabalho ande, fazer com que ideias e propostas façam com que a cidade receba notoriedade, receba exatamente a visibilidade do mundo, não. Então, Carioca, preste atenção, nós vergonhosamente participamos de uma 5ª divisão de uma disputa de cidades mais visitadas do mundo. É isso mesmo. O Rio de Janeiro não está nem entre as 100 cidades do mundo mais visitadas. É uma vergonha. É uma calamidade. Agora, se a gente fizer um raio-x do prefeito que está aí, o cara nasceu no útero do Brizola. Aí ele foi embalado e amamentado por Rodrigo Maia, o prefeito das factoides. Isso explica a megalomania do prefeito que está aí de querer fazer uma praça flutuante no Cais do Porto, de querer fazer o estádio. Eu não tenho nada contra os flamenguistas, mas querer fazer o estádio do Flamengo pegando um terreno de 600 milhões e colocando ele numa licitação, cravando que tem que ser um estádio, num local que vai engarrafar o Rio de Janeiro todo, por 138 milhões. Os flamenguistas não precisam de esmola. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. Tem um potencial enorme. O nosso candidato 2020, Fred Luz, foi CEO do Flamengo. O Flamengo tem um potencial de 3 bi ano. 3 bi por ano. O Fred largou a 800 milhões, já está em 1,2 bi, mas o potencial do Flamengo é 3 bi. Sabe o que significa isso, Rodrigo? Que o estádio do Maracanã, o Flamengo pode comprar o estádio do Maracanã. Pronto, do jeito que está. É um estádio para 86 mil pessoas, é para comportar torcidas como a do Flamengo. Eu sou botafoguense, estou satisfeito com o nosso Nilton, com o nosso Engenhão lá, beleza. O Vasco tem São Januário e pegar o local que é, a situação que é, sem transporte de massa, para transportar a torcida do Flamengo, vai ser difícil. O jogo de 4 horas da tarde domingo, o cara vai ter que sair de casa às 6 horas da manhã, enfrentar um engarrafamento maluco para conseguir acessar o estádio no terreno do gasômetro. Flamenguistas, se coloquem contra isso. Vocês têm que conseguir o estádio do Maracanã. O antigo Mário Filho tem que se tornar o estádio do Maracanã. Isso você está escutando de um botafoguense que entende a força e a potência que o futebol carioca tem que ter. E o Flamengo está dentro disso. E o Fluminense também. E está me preocupando na tabela do Fluminense. Eu sou um botafoguense que torço por todos os cariocas. Sim, claro, claro. E sempre é bem-vindo. Isso traz resultados financeiros para o comércio, traz turismo. É isso que acontece. Agora, como você falou, Popó, esse mesmo grupo político, César Maia, Eduardo Paes, vamos lembrar da Cidade da Música, que custou aos cofres públicos mais de 700 milhões de reais. Daria naquela época para construir 10 hospitais. Mas não foi aposentadoria, não. Cara, olha... Vamos conjecturar, porque eu não acabei o raio-x do Eduardo. Vamos continuar no raio-x dele? Sim. Útero do Brizola, amamentado pelo factoide, pelo Rodrigo Maia. Sim. Da fatídica cidade da música, né? E aí 700 milhões. Aí vamos continuar o caminhar dele? Sim. Aí ele teve um mestre, um coach. Quem foi o coach? Sérgio Cabral. Esse aí. Esse é o mestre. Esse é o coach das grades. Aí ele teve um coach. E agora? E no final de tudo, o cara tá embalado no colinho do Lula. Cara, não é possível. Não é possível que o povo carioca não tenha a noção do que é o prefeito que está aí, da origem dele, do caminhar dele, 12 anos, querendo uma reeleição que não é para prefeito, ele está buscando uma eleição para governador daqui a 2 anos, usando o dinheiro do carioca. Não, e fazendo de tudo. Promessas que, por exemplo, há quanto tempo o Rio de Janeiro está sem autódromo?
Imagine você que antes das Olimpíadas, o Autódromo de Jacarepaguá, que trazia turismo, o Autódromo de Jacarepaguá, que era uma referência nacional com relação às corridas de carro, de caminhões, enfim, era um autódromo que trazia renda, trazia turismo. Acabaram com o autódromo, fizeram o Parque Olímpico. Disseram que naquela época ia para Guaratiba, não sei o quê, que não podia, ia para Deodoro, também não podia. Ou seja, nós estamos nesse lenga-lenga há 3 mandatos. E aí me surgem, ao toque de caixa, vamos, aprovado, agora vamos fazer o autódromo. Agora não, vamos fazer o estádio do Flamengo. Não, agora vamos não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, cair numa marmelada dessa... Eleitoreira? De novo, é conversinha para boi dormir, de fato. Então, o que acontece? Você tem um prefeito que não olha para as parcerias públicos-privadas, que é necessário hoje em qualquer lugar do mundo, e olhar para aqueles que precisam, Popó. Então, hoje a gente tem problema na segurança pública, onde o prefeito... ele levanta as 2 mãos e não, o problema não é meu, o problema é do Estado. Ele joga para a mão do Estado como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade na área de segurança. Eu chamo ele de Dudu, o isentão da segurança. Aí eu te pergunto, nessa conversa do Dudu, ele foi para a renovação do estádio do Botafogo, ontem eles tiveram uma reunião, para estender mais a concessão, né, para a SAF do Botafogo, o Newton Santos. Em troca, o Botafogo teria que fazer obras ali no Célia de Barros, no atletismo. Eu te pergunto, o Célia de Barros não é função do Estado? Tá ligado? Não é função do Estado ali ao lado do Maracanã? Não é área do Estado? Hoje é. Não é? Está abandonado, está largado. Deixaram criar moscas... O estádio oficial do atletismo. E não é ofício do governo, o Célia de Barros, agora é ofício da prefeitura, e a segurança pública, quando se fala de segurança pública, não é dele, é do Estado. Então, imaginem vocês, quando há conveniência e interesse de certos grupos dentro do Rio de Janeiro que não querem tocar na ferida porque tem acordo em vários lugares que eles não querem, sabe, mexer, porque tem. Infelizmente, a segurança pública padece e nenhum gestor se coloca como uma pessoa responsável. Mesmo, eu digo, que seja menor a responsabilidade de um prefeito na segurança pública, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser com excelência. E o senhor Eduardo Paes e o seu grupo político nunca fizeram diferente. Vamos abrir, não é nem a caixa preta, o caixão da segurança pública. Temos em torno de 7.500 homens, ele se gaba de ser a maior guarda municipal do Brasil. É um pouquinho maior do que a de São Paulo. Podemos ter 0,2% da população, são 6 milhões e 800 mil, né? 6 milhões e 800 mil, podemos ter em torno de 13.600, 14 mil homens na Guarda Municipal. Temos 7 mil homens. Temos problemas sérios. Aquela DPF fatídica do senhor Fachin. Fachin, você que nunca botou o pé no Rio de Janeiro, obrigado por importar bandidos do Brasil inteiro, inclusive do Paraguai, da Bolívia, né, da Venezuela, para as favelas do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Você que nunca botou o pé no Rio de Janeiro, que não é carioca, que não tem amor por essa cidade, você teve uma decisão monocrática a favor desse absurdo. Aí começam os nossos problemas. Cadê um prefeito para peitar? Cadê um governador para dizer não, isso não é possível? Dentro das nossas comunidades, a segurança será, os bandidos serão combatidos pela nossa polícia militar e pelos nossos policiais civis, que são verdadeiros heróis, que saem para trabalhar sem saber que voltam. Agora, a Guarda Municipal
tem o seu papel, assegurado inclusive pelo STF, numa decisão do STF, compõe a segurança pública. Precisamos investir em ordem pública e em segurança pública. Precisamos, portanto, do número máximo de policiais municipais, de guardas municipais, que terão que ser transformados em policiais municipais ao longo do tempo, gradativamente, com treinamento, com expertise, com tecnologia. Câmeras OCR em todos os acessos ao Rio de Janeiro, Ponte de Niterói, Dutra, o Washington Luiz, aquela passagem da Pavuna para São João de Meriti, a passagem daquela região da Penha para Caxias, enfim, todas as regiões de entrada e saída do Rio de Janeiro têm que ser monitoradas com câmeras OCR, capaz de ler as placas e sinalizar para algum centro de monitoramento inteligente, com inteligência artificial, que existem carros roubados ou entrando no Rio de Janeiro ou saindo do Rio de Janeiro. É simples assim, foi o que o Adriano Silva fez em Joinville e hoje, pasme, Joinville não tem quem rouba um carro ao redor de Joinville, não vai para Joinville porque ele vai ser descoberto e vai ser preso. E quem rouba o carro dentro de Joinville não consegue tirar o carro dentro do município, ele tem que abandonar o carro porque ele vai ser preso antes de sair com o carro da cidade. Então, tecnologia com câmera OCR resolveria bem o problema. Temos estrutura para ir atrás de quem roubou o carro? Não, mas temos estrutura para monitorar e avisar a polícia militar e a polícia civil. Ó, ele entrou pela Ponte de Niterói e desceu a Brasil, está indo em direção ao Washington Luiz. E a polícia agir a tempo e a hora para fazer a captura, a recuperação desse veículo. Com isso, a gente terminaria esse problema. Então, a segurança tem muita coisa a ser feita, a começar por trocas de lâmpada, poda de árvore, manutenção de parques e jardins, de praças, a guarda municipal escolar, não rota escolar, não, patrulha escolar não, um guarda municipal na calçada da escola, da hora que ela abre até a hora que ela fecha, dando segurança aos professores que estão ali e aos alunos que estão ali. Temos regiões, CREs, né? Temos 9 CREs, tem umas que têm problema sério com droga. Muito. Crianças utilizando droga no entorno da escola. Precisamos ver isso. Nós não podemos, o pai ou a mãe não pode matricular o seu filho com 8, 9, 10, 11 anos e aos 15, 16 anos esse garoto está viciado, sendo fogueteiro do tráfico de droga. Então, tem muita coisa para ser feita e esse isentão da segurança não tem um pingo de responsabilidade com o carioca. Não tem. E nós precisamos dar nome aos bois e nós precisamos... O patrão tem que demitir. E sabe quem é o patrão, Rodrigo? É o eleitor carioca. É o eleitor carioca. E assim, Popó, muito que a gente está falando aqui, muita gente lá deve falar, mas vocês estão falando, é pertinente, acho bacana e tudo mais, mas qual que é a solução? Gente, solução é bom senso e boa vontade. O que fazem é exatamente tapar o sol com a peneira ou fingir que não é com eles. É o que acontece. Você que tem uma empresa, você que trabalha todos os dias, você sabe da necessidade de educar os seus filhos, você sabe da necessidade de acordar muito cedo e ter uma mobilidade adequada para você ir para o seu trabalho e voltar, para você aproveitar melhor o seu tempo. Você sabe da necessidade de ter uma segurança onde você não se preocupa com o seu filho jovem, está sendo adolescente agora, saia de casa e você fica extremamente preocupado se ele vai voltar ou Rodrigo, não. Se ele sair com o celular, a tua preocupação é maior. Sim. Se ele sai com o telefone da Apple, né? Isso. Que é esse modelo um pouco mais caro, a tua preocupação é redobrada. Sim. Meu filho, desliga o telefone, coloca dentro da mochila, não atenda de jeito nenhum dentro do transporte público ou em via pública. Gente, eu tenho o telefone do ladrão, cara. Eu tenho meu Motorolinha aqui que é do ladrão. Chegou o absurdo, Rodrigo, de você ter que ter um telefone em casa, com a tua conta corrente, com todas as tuas E um questões, telefone fake. E o telefone fake pro ladrão roubar, em que se você precisar fazer um Pix, tu tem que passar um zap para sua esposa ou para alguém em casa para passar o Pix para pagar uma conta, porque você não pode ter a tua conta corrente aqui. Porque eles te pegam com isso, aí já era. A chance é grande de você sofrer um sequestro e ficar 1 ou 2 dias até eles zerarem a tua conta, zerarem teus investimentos, tua poupança, até tirar tudo. E depois, sabe o que eles fazem? Ainda matam você para não ter chance de serem descobertos. É essa a situação do Rio de Janeiro.
Nós não podemos ter os nossos filhos e nós não podemos andar com o celular na rua. Entendeu? Os policiais militares e civis saem para trabalhar sem ter a certeza que voltam para casa. As escolas estão abandonadas, furtos em escolas, escolas sem infraestrutura. Às vezes tem o ar-condicionado, Rodrigo. Eu e Carol tivemos, Carol, a nossa candidata, a nossa guerreira, tivemos visitando várias escolas em função desse projeto JET, que é uma maquiagem, escolas com a biblioteca sem ar-condicionado porque não tem potência elétrica na rua para lá te fornecer. Caramba, tu vai no CIEP Tancredo Neves, o primeiro CIEP do Rio de Janeiro, ali no Catete, cara, um telhado maravilhoso para você encher aquilo de placa solar e pelo menos refrigerar as salas que têm um ar-condicionado e não tem energia, não tem potência. Uma coisa simples de fazer. A nossa área industrial, Rodrigo, morta ali na Avenida Brasil, ali em Campo Grande. Cara, qual é a empresa que produz inversores solares e placas solares que não vão querer ter como cliente a Prefeitura do Rio de Janeiro? Que só de estabelecimento de ensino tem mais de 1.500 estabelecimentos de ensino. Imagine a quantidade de telhado para se produzir energia. Quem não vai querer vir produzir placas e inversores na região industrial de Campo Grande, para ter a prefeitura como um grande cliente? Qual é o interesse da prefeitura não botar placas solares em todas as escolas, em todos os estabelecimentos e em todas as unidades municipais, seja ela de saúde, seja ela de educação ou de segurança, para a gente poder economizar energia? Tecnologia, Rodrigo. Então. Tecnologia, defesa do meio ambiente, mitigação do aquecimento global. Gente, inovação. A inteligência artificial está aí para isso, para nos ajudar. E tudo isso vem ao que eu estava dizendo. O eleitor do outro lado deve estar perguntando, mas vocês estão falando legal, estão falando bem, estão dizendo isso. Mas aí o eleitor do lado de lá quer saber o seguinte, qual é a solução? Não tem mágica. Solução não tem mágica. Trabalho. É trabalho, são pessoas comprometidas e pessoas que você não pode abster o seu voto. Por isso que eu volto a repetir, você tem que pesquisar qual é o profissional que vai servir para você, você tem que olhar o currículo dele. É a mesma coisa de você que está contratando uma pessoa para trabalhar na tua empresa, você, na hora que você vai votar, na hora que você vai confirmar o seu voto, é ali que você tem que olhar o currículo dele antes, se ele vai servir para você ou não. Ou seja, candidatos que estão aí, mais uma vez, para uma reeleição, que já estão há 4, 5 mandatos, você tem que fazer uma repaginada no currículo dele. Dá uma repaginada e ver o que ele foi eficiente. Ver o que o seu voto serviu para você colocar. É isso que você tem que fazer. Porque através disso você vai colocar pessoas comprometidas, pessoas com bom senso, que não prometem melhorar, mas que vão trabalhar para que o Rio entre no eixo novamente. Se você coloca pessoas descomprometidas, pessoas que não estão nem aí, tudo isso que o Popó falou, todas as soluções que existem e acontecem no mundo ou em cidades, que você coloca gestores capacitados, qualificados e com excelência para executar o seu papel, funciona. Mas, mais uma vez, eu digo para você, pesquisa. Nós estamos pagando um pato há mais de 3 décadas, 4 décadas do Rio, como uma das piores gestões do Brasil. Eu me lembro, Popó, quando eu vim para o Rio de Janeiro há mais de 30 anos, o Rio de Janeiro estava saindo de um período, de uma bonança, onde era uma referência de capital nacional, da cidade maravilhosa, de capital do turismo, todo mundo que vinha de fora e tal, o Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro é chacota em outros estados. O Rio de Janeiro é chacota nos outros interiores, inclusive do Nordeste, do Norte, é chacota. Por que nós viramos chacota? Porque nós deixamos a responsabilidade nas mãos de pessoas onde nós não pesquisamos e colocamos no poder. É isso que é preciso mudar. É essa preocupação, e eu falo da responsabilidade que cada um de nós temos com a cidade do Rio de Janeiro para colocar ela no trilho. Então, votar não é fácil. Colocar um candidato lá para representar o seu voto, ele tem que ser, no mínimo, um cara que vai resolver um problema de um setor. O setor da segurança. Temos muito, principalmente do Partido Novo, que pode resolver o problema da segurança, resolver ou solucionar
colocando uma equipe competente, uma equipe técnica, uma equipe que vai resolver, e não colocando cargos para um ou para outro, fazendo junção e conchavos políticos. É isso que esse governo faz. É isso que esse governo de César Maia, Sérgio Cabral, Pezão, Eduardo Paes, o mesmo grupo político faz. Ele compra o seu voto fazendo festa, fazendo oba-oba, e na verdade a gente só tá ladeira abaixo como capital. E nós, repito, não fazemos parte nem da 5ª divisão das 100 cidades mais visitadas no mundo. Vamos voltar para a educação? Bora. Hoje tem marmelada! Eu me lembro do enredo da Portela. Né? Eu sou botafoguense e portelense, nascido e criado ali em Cascadura, ali na beirada do Morro do Urubu. E, infelizmente, né, hoje aquela é uma terra abandonada, é uma terra de ninguém, é tiroteio. Então, é difícil você nascer no Rio de Janeiro, há 60 anos atrás, um Rio de paz, que você podia botar tua cadeirinha na beira da calçada, os vizinhos se confraternizavam naquelas noites de verão, com os meninos brincando de pique-bandeira, né? Enfim, de pique-esconde, de queimado, futebolzinho no terreno baldio. Acabou. Esse Rio de Janeiro acabou. A educação está entregue, nossas crianças estão abandonadas. De 13 a 15 mil crianças sem creche. 13 a 15 mil crianças sem creche. Olha o número alarmante. A mãe não pode trabalhar porque não tem como deixar essas crianças. Acabam deixando com o vizinho quando consegue emprego. Às vezes dá certo. Na minha época, a gente chamava todas as vizinhas de tia. Tia Crioula, tia Lica, tia Zilda, tia Belinha. E elas tinham autoridade sobre nós quando a nossa mãe trabalhava. Foi o meu caso, um pai tuberculoso que morreu muito cedo, porque naquela época era difícil a cura de tuberculose. Uma mãe que teve que trabalhar. E eu fui criado pela vizinhança, pelas tias que tinham autoridade sobre nós. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, não tem jeito. As mães de hoje precisam de creche para poderem trabalhar. Faltam 13 a 15 mil vagas. É um negócio simples. É o convênio, um convênio que vai resolver isso de imediato. A creche da tia Joana, da tia Maria, ali da comunidade, aquela pequena creche que está ali, precisando crescer, e tem aquelas crianças no entorno que estão sem creche. Por que não um convênio? Por que não um pai simples? Como nós que somos da classe média podemos escolher uma creche, porque um pai não pode ir lá e matricular e na mesma hora entrar num aplicativo e a escola concordar com aquela proposta do governo municipal e a partir então da matrícula do pai, aí sim se estabelece um convênio. Porque hoje a CRE vai lá com especialista, mede a altura de vaso, tamanho de janela, uma série de burocracias para poder credenciar uma creche na periferia. E a gente sabe como aqueles empreendedores nas periferias, nas comunidades, sofrem para empreender com pouco capital. Por que não? Um pai não pode escolher e a partir da escolha dele, aí sim a CRE vai lá para dar conformidade àquele estabelecimento de ensino. Não é para reprovar, para medir a altura de vaso, é para avisar, ó, você vai ter um ano para poder entrar numa conformidade. O projeto Creche da Tia vai ser estampado aqui na sua escola, você vai ter um ano de apoio da prefeitura para poder você trazer o teu estabelecimento para conformidade. Isso resolveria de cara, Rodrigo, as 13 a 15 mil crianças. E outra coisa, o custo de uma creche pública é 3 vezes maior por cabeça, né, por aluno, do que uma creche particular em comunidade. Não digo uma creche num bairro de classe média, mas numa creche em comunidade. Então, eu me lembro, quando eu fui candidato a vereador, eu pensava assim, por que não a creche daquela tia que está ali, que é pequenininha, que atende poucas crianças, por que não ela não pode expandir? Né? Quer fazer uma reflexão de como é que isso aí que você está traduzindo, que você está falando, funciona hoje na prefeitura? Vamos entender o seguinte, Popó, vou considerar você agora uma simulação, tá? Uma ilustração. Você agora é o prefeito da cidade agora, atual. Eu posso te chamar de nervosinho? Posso chamar de nervosinho? Pode. Nervosinho, olha, o calmante para você se chama tarja laranja, tá? Do novo. Então é o seguinte, você é o nervosinho e eu sou o secretário de educação. O Ferreirinha. O Ferreirinha.
Quem com ferro fere será Ferreirinha. Então é o seguinte, o Ferreirinha vem, ô meu prefeito, tá aqui ó, uma demanda que a gente precisa de 13 mil crianças que precisam de creche e tudo. Aí vem o secretário de eventos. Ô, prefeito, olha só, surgiu uma oportunidade da gente patrocinar o show da Madonna. E aí, tá na sua mesa, prefeito, aqui a demanda de 13 mil crianças fora da creche e a outra demanda para um evento da Madonna. E aí, prefeito, o que você escolhe fazer? Eu, Popó, na verdade, eu sou a favor de movimentos, de ações culturais, turísticas, de show, até porque eu trabalho há 30 anos com eventos e com entretenimento. Eu sei o que isso pode trazer para a cidade, mas com inteligência, com sustentabilidade, e não como esse grupo político faz, né? Esse grupo político é craque, eles são armados, eles são maquiavélicos em fazer com que a população acredite que eles estão fazendo um bem maior para a população. Mas existe, Popó, uma coisa que as pessoas precisam entender entre privilégio e prioridade. Como eu coloquei aqui exatamente uma simulação com Popó sendo o prefeito da cidade, um secretário de educação põe na tua mesa, nós estamos com déficit de 13 mil crianças, e na outra um show que você tem que pagar ao outro, o que você priorizaria? O que você como gestor que tem que olhar para todos tem que priorizar? Então, é isso, Popó. O que a gente está conversando aqui, com esse bate-papo que nós estamos conversando, é exatamente fazer com que o eleitor do outro lado pense: ah, mas os caras estão falando... Ah, mas peraí, realmente são prioridades. Então a cidade do Rio de Janeiro fica submetido a privilégios, a um corpo inchado público, ou seja, 13 mil crianças. O que significa isso para o cofre público de ISS, de IPTU, que o governo recebe? É um dos IPTUs mais caros do Brasil, é do Rio de Janeiro. E você ter 13 mil crianças fora da creche. E a nível de futuro, né, Rodrigo? Essas crianças que, se forem bem educadas, bem nutridas, encaminhadas, quantos vão empreender? Quantos serão grandes profissionais técnicos, trabalhadores? Enfim, o destino de 13 mil crianças é o destino de 13 mil famílias. Porque muitas vezes isso acontece muito, principalmente da área onde eu venho, o cara tem 4, 5, a família tem 4, 5, 6 filhos. Aconteceu comigo. Minha família eram 7 filhos, uma morreu com 4 anos de idade, eu não era nem nascido ainda, ficamos em 6. Se colocar numa média baixa, 3, está envolvido 40 mil pessoas nisso. Aí tu pensa, uma dessas crianças, se elas se destacarem, elas vão ajudar a família, vão ajudar os irmãos, vão ajudar os primos, vão ajudar seus pais, seus tios. É o que acontece mais ou menos na nossa família, na família do Popó. Quem consegue uma situação um pouco melhor, ajuda o seu irmão mais novo, ajuda o seu primo, ou a sua tia, ou o seu avô. É o que acontece nessas famílias. Nós precisamos colocar essas crianças, dar destino, um futuro bacana, a possibilidade de um futuro bacana para essas crianças. E, Popó, não cortar delas essa possibilidade de um dia crescer, trabalhar, empreender e, de repente, até ajudar as suas famílias. E me permita falar da bandeira, né? De inclusão e acessibilidade. Exatamente. Imagina... essa família ainda com uma dificuldade dessa. Ainda com uma dificuldade dessa, de uma criança que tem a doença rara, de uma criança autista, de uma criança com cromossomos 21, de uma criança surda. Ou seja, não temos profissionais capacitados, qualificados, não temos estrutura para adaptar essas crianças e muitas outras crianças num período integral, né? Então, quando você visita, ou no meu caso, eu já morei em Portugal, morei em Lisboa por 2 anos, é extremamente dedicado à gestão pública para a educação. Então, hoje você tem escolas públicas. Hoje, em Portugal, 95% são escolas públicas. Ou seja, a criança não paga 1 centavo, o pai não paga 1 centavo, estuda de 8 da manhã às 5 da tarde, com refeição, com material e com uma infraestrutura. E aí você vai me falar, mas Portugal é um país mais desenvolvido que o Brasil. Não sei. Cara, Portugal não tem, se eu não me engano, os números que tem o cofre público do Rio de Janeiro. Então, o que falta, Popó, na realidade, voltamos a dizer, novamente, o que falta
é a gente ter interesse em colocar pessoas capacitadas para a gente fazer a diferença. Aí você vai me perguntar, mas nós tiramos o Eduardo Paes e colocamos o Marcelo Crivella, nada adiantou, foi? Gente, nem tudo Papai do Céu tá de olho, mas vou te falar, é porque nós oramos muito, oramos, rezamos muito, todo mundo orou, e aí surgiu o Marcelo Crivella. Infelizmente, Marcelo Crivella fez o que fez, e aí nós vamos dar de novo, de bandeja, para um grupo político que a gente sabe muito bem qual é a capacidade, o que eles pensam, o que eles almejam. Foi como o Popó falou, esse governo, essa reeleição que está sendo feita pelo Eduardo Paes é uma ponte para ele concorrer ao governo do Estado. Então, os interesses, né, os interesses federais, os interesses municipais, estaduais, eles estão aglomerados e conchavados com o mesmo grupo político que não dá atenção para você que está com a sua filha, com o seu filho especial, que está com o teu filho fora de um ensino letivo, de uma creche, de uma educação que poderia ser integral, de uma atividade esportiva que é tão importante para as nossas crianças. Vide agora o que aconteceu nas Olimpíadas. Então, um país continental como o nosso, uma cidade como o Rio de Janeiro, que é atração turística e esportiva, onde estão os 4 times, um dos maiores do Brasil e do mundo. Por que não? Nós não estamos numa vanguarda esportiva. Nós somos legados olímpicos em 2016. Cadê o resultado? Onde você viu o resultado do legado olímpico? Olha quantos bilhões foram gastos. Cadê o resultado para o teu filho, futuro olímpico, aquela conversa do legado olímpico? Veja o que é Barcelona após 1992 como legado olímpico e veja como é o Rio de Janeiro. Se chama gestão, pessoas que você vai colocar para se comprometer com o propósito de prosperar a cidade. O que falta é você colocar pessoas que estão envolvidas em prosperar. Na área de educação, de segurança, mobilidade urbana, na área de saúde, na área... Todas as áreas, todos os setores. Você precisa colocar gente próspera que quer prosperar. Gente que quer mostrar a diferença. E não essa fantasia o tempo todo. Então, no caso de Barcelona, turisticamente, o povo de lá já não está aguentando tanto turista. O povo de lá já quer espantar os turistas, não quer mais. Não, Barcelona é linda. O pessoal está colocando placa agora, teve agora, nesse último verão lá de Barcelona, né, que está acontecendo. O pessoal colocando placa, não venha mais para Barcelona. Por quê? Porque o negócio foi tão bem feito. O negócio foi de um compromisso público de gestores que fizeram acontecer pós-legado olímpico. O Rio de Janeiro, o que é o Rio de Janeiro? Você pode falar, o que aconteceu com o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas? Você sabe o que aconteceu com o Rio de Janeiro após as Olimpíadas? O que aconteceu? Está aí, ó. Olha o número. 13 mil crianças fora de uma creche. É inadmissível o que esse grupo político que domina o Rio de Janeiro há mais de 3 décadas faz com você, faz comigo e faz com todos nós. Faz com nossos filhos, né, cara? Com as nossas crianças. E é o único material humano que a gente tem para o futuro, Rodrigo. A classe média dificilmente quer ter mais do que um filho. Aí a gente tem esse universo de crianças abandonadas nas periferias. E o que acontece com esse jovem? Essa criança que não teve creche, que não passou por um ensino básico fundamental razoável, ela, quando chega ali na pré-adolescência, não é nem na adolescência, ela começa a ser captada pelo tráfico de droga e pelo banditismo, primeiro para ser fogueteiro, depois para ser fumacê, e daqui a pouco está com uma arma na mão, está com uma pistola, e daqui a pouco está com um fuzil pendurado no pescoço aos 17, 18 anos de idade. É isso que está acontecendo com os nossos jovens. Popó. Por que não? Por que não? Agora só, na mesma dificuldade que a gente tem lá no início da vida em relação à creche, Rodrigo, temos uma dificuldade imensa para aquele jovem de 14, 15, 16, 17 anos que deveria estar numa idade terminando ali o ciclo básico do primeiro grau para ingressar num curso médio e, quem sabe, até num curso técnico, mas que estão sendo dragados pelo tráfico de droga, pelo banditismo. Caramba, não é possível que a gente não tenha um
pró-jovem, que dê a ele a possibilidade de uma profissão. Rodrigo, eu fiz um curso de mecânica de refrigeração aos 14 anos de idade, porque eu tinha que ajudar a família minha. Eram 6 irmãos, a minha mãe sozinha. Então eu tinha essa consciência. Minha mãe chorou quando eu tirei a carteira de trabalho e fiz um curso de refrigeração aos 13 para 14 anos de idade, porque eu achava assim, com 14 anos naquela época podia trabalhar. Hoje não, hoje ele tem que ser menor aprendiz, só pode com os 16. Mas naquela época podia. Eu me iludi, Rodrigo. Eu fiz um curso de refrigeração, peguei minha carteirinha de trabalho na região administrativa de Madureira, entrei naquela fila quilométrica, tirei minha carteirinha de trabalho, todo orgulhoso, e fui procurar emprego nas oficinas no entorno de Cascadura, Quintino, Oswaldo Cruz, Madureira, Piedade, Abolição, nada. Pedi, mãe, deixa eu abrir uma oficina de refrigeração nos fundos de casa. Meu filho começou a chorar, você vai parar de estudar. Mãe, eu tenho um compromisso, eu não vou parar de estudar. Mas eu queria, a senhora deixa. Tá bom, vou deixar, mas eu vou monitorar teus estudos. Com 14 anos eu montei minha oficina de refrigeração. Com 15 anos eu passei para o Cefet aqui em Maracanã, Celso Covas da Fonseca, para a eletrônica industrial. Durante o período do curso médio, com o curso técnico, eu trabalhei como mecânico de refrigeração. Tive sorte de ter um sorteio, que hoje todo mundo tem 3, 4 celulares, 2 celulares. Né? Antigamente era sorteio para ter uma linha física fixa, né? E aí eu dei maior sorte que com 3 meses da oficina montada, a minha mãe recebeu uma carta da Telemar. Minha mãe, não, mas eu não tenho dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, te bota aquele cadeadinho no disco, ele vira pai de santo só para receber. E eu com 14 para 15 anos, eu pago a conta, mãe. Pelo amor de Deus, deixa esse telefone. Fiz uns cartãozinhos, distribuí na vizinhança, nos mercados, no armazém, açougue, padaria. Foi ali, Rodrigo, ali. Eu com 16 anos já tinha minha motinha, com 18 anos já tinha meu carrinho, e pude ajudar minha mãe, e continuei meus estudos, e completei o Cefet, e virei técnico eletrônico industrial, depois fui para engenharia, depois fui para direito. Cara, não tem nada a ver uma criança que precisa, um jovem, adolescente, que aos 14, 15, 16, 17, 18 anos, precisa botar dinheiro em casa, precisa trabalhar para ajudar a família. Se não houver uma válvula de escape, um curso profissionalizante rápido, para ele não ser drenado pelo tráfico, ele será drenado pelo tráfico. Não tem jeito. O Paulo Ganimi, candidato a governador, colocou isso no plano dele. Ele ia desenvolver a FAETEC com cursos técnicos, ia colocar, inclusive, uma FAETEC dentro de Bangu, dentro do complexo de Bangu, para dar a oportunidade do preso sair de lá profissionalizado, com um curso profissionalizante, mas ia, fundamentalmente, fazer o que o Zema está fazendo em Minas. Trilhas do Futuro, 150 mil jovens treinados nesses 5 anos e meio do governo Zema. O nosso objetivo, Rodrigo, é 20 mil jovens. Tá? Trilhas cariocas, por exemplo, pró-jovem, profissionalizar o jovem para ele ter uma chance de escapulir do tráfico de droga, Rodrigo. E aí você, perfeito, Popó, dizendo toda essa experiência, sua vivência, e não foge muito do que a gente está falando sobre trazer prosperidade para a gestão pública do Rio. Pessoas que estão comprometidas a prosperar, e a prosperar para pessoas que estão aí afastadas das escolas, mas pessoas que a gente vê todos os dias, por exemplo. Você que pega o trânsito, você que está no sinal, você vê pessoas que estão vendendo balas no sinal, estão vendendo aquilo com uma vontade de ganhar dinheiro, com uma vontade de prosperar, com uma vontade de juntar grana para pagar a conta daquele dia a dia, para levar para a família dele. Então você vê que existem soldados, mas não preparados para o empreendedorismo para prosperar. Então você tem soldados que estão querendo fugir daquela situação das drogas, jovens que estão sendo dominados pelas drogas, mas jovens que estão fugindo daquilo, mas não tem para onde ir, porque não tem oportunidade e não tem capacitação profissional, porque não tem políticos, porque não tem gestão pública comprometida com o empreendedorismo. Toda vez eu passo, cara, que talento, que abordagem que os caras têm na praia, que abordagem que os caras têm ali no sinal. E sinal, vamos falar a verdade, o sinal não foi feito para empreender. É perigoso, mata as pessoas, você fecha o sinal, você mata, mas eles estão ali para ganhar o pão do dia a dia, porque não tem nenhum gestor público que crie para eles o seguinte: vocês que estão no sinal, vou aqui abrir um programa
de agente turístico para vocês. Porque vocês têm bom desenvolvimento, se vocês não têm vergonha, vocês são desinibidos, vocês vendem bala no sinal. Como é que vocês não vão vender pacote turístico pro pessoal que está vindo de fora? Eles conseguem trazer a gente para o fechamento, né? Rodrigo é empresário como eu. É impressionante a capacidade deles, a criatividade para vender. De vez em quando chega um imitando o Silvio Santos. Tal. Impressionante como é que ele te traz para o fechamento em alguns segundos em que você está ali entre o sinal vermelho e o aberto e o cara vem e com uma conversa, com uma frase, ele converte a venda dele. Imagina esses caras. Imagina esses caras de roupa de malandro, que é o cultural, né? O malandro cultural do Rico, sambista, ali com chapeuzinho, ali com guia turístico, no aeroporto, olá, tudo bem. Cara, se os caras fazem no sol a pino, vender bala, fazer o que eles fazem e não ser preparado para o que o carioca tem de melhor, que é para ir ali, receber o turista, receber o gringo, capacitar eles para não fazer como outros acham que tem que enganar gringo, vendendo água de coco a R$50, R$60. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa é fazer com que essas pessoas que têm vontade de empreender, que já estão empreendendo num sinal, que estão ali batendo na sua janela do teu carro, fazer com que elas sejam representantes do turismo da tua cidade, porque elas é que vão colocar os turistas ali para o teu comércio, elas que vão colocar o turista ali para aquela praia que você vende o teu quiosque, a tua água de coco, o teu comércio. Então, nós temos aí um exército que vive à margem do empreendedorismo. E, cara, não é possível, prefeito, não é possível vereadores que já ocuparam a Câmara dos Vereadores há mais de décadas não tenham uma solução para essas pessoas que estão no sinal querendo empreender. Não é possível que da cabeça de vocês não saia nenhuma ideia de empreendedorismo para prosperar essas pessoas. Rodrigo, da cabeça deles não, mas da cabeça do Adriano Silva, nosso prefeito em Joinville, sai. Ele tem lá uma coisa chamada Casa do Empreendedor. Então, qualquer pessoa que quer empreender, vai nesse endereço e numa manhã, ele sai com a empresa dele montada, seja um pequeno negócio, não interessa, qualquer coisa que ele queira montar, ele tem a facilidade de encontrar na Casa do Empreendedor uma força-tarefa que vai regularizar ele, seja a atividade que ele queira fazer, ou que ele necessite, ou que ele planeje fazer, inclusive com um plano de negócio, né? O famoso business plan. Olha só, gente, aqui no Rio, a gente tem que ter o camelô legal, o empreendedor legal, para a gente, ao invés de mandar a guarda municipal baixar o pau no camelô, chegar ali com uma vanzinha bonitinha, com uma força-tarefa, entrevistar o cara, pô, o que você está precisando? Pô, qual o produto que tu vende? Esse fornecedor é um fornecedor bacana? Você tem consistência no teu fornecimento? Vamos te regularizar? Vamos fazer um MEI? Um MEI, cara, é 15 minutos, cara. Você com o notebook dentro de uma van com uma conexão, você faz um MEI para o cara em 15 minutos. Você tem que ser instrutivo. Entendeu? Você tem que, o poder público tem que ser instrutivo, Popó, igual você está falando. A ideia é o quê? Fazer com que essas pessoas prosperem. Fazer com que essas pessoas andem na linha e façam do negócio deles um negócio legal, um negócio bacana. Mas não, igual você falou, é preferível marginalizar como marginalizam do que ensinar, do que fazer com que eles aprendam. Isso é tática, né? É a tática do pão e circo. É tática de manter esse pessoal amordaçado, porque se resolver o problema desses caras, eles perdem o voto. Exatamente. Então, é essa a tática. Agora, tu imagine uma força-tarefa que possa estar andando pela cidade, está conversando com o camelô, com qualquer empreendedor, está trazendo ele para uma realidade, está oferecendo ajuda, oferecendo regularização, oferecendo apoio de treinamento profissional. Temos o Sebrae para ajudar nisso, temos instituições, temos a FAETEC, que é estadual, temos a iniciativa privada, que vai ter um prazer enorme. O Zema conseguiu treinar 150 mil jovens em 5 anos. Como não? Como não? Como é que a gente não consegue? Entendeu? Como é que a gente não consegue tirar esses jovens desse caminho? É porque dá trabalho. Dá trabalho. É porque dá trabalho e muita gente quer ser eleito sem trabalhar. Isso dá trabalho. Então, gente, olha só, a Carol, né, a nossa candidata a prefeita, ela assumiu um compromisso público que não gastará um centavo em publicidade até zerar
a demanda sobre creche. É um compromisso público assumido pela Carol e por mim. Nós não pretendemos gastar um centavo em publicidade do governo até que todas as crianças estejam em creche. E quando todas as crianças estiverem em creche, aí sim nós vamos gastar publicidade avisando. Todas as crianças hoje têm creche. Aí é importante dizer, que você está dizendo para o eleitor, que a Carol, na pesquisa, foi considerada entre as 4. A Carol teve uma entrada de um deputado para o Novo e dava legítima participação dela do primeiro debate que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e a Carol não foi convidada para o debate que teve na Band. E aí, diante desse compromisso que o Popó está falando, quando uma pessoa coloca o plano de governo dizendo para você, eleitor, que não vai gastar nada em publicidade e vai dar prioridade às crianças que estão fora da creche, você imagina o que essas pessoas dos veículos de imprensa que vivem da publicidade imaginam. Vão perder uma receita. Imagina o que acontece, como aconteceu na esfera federal, né? Voltou tudo de novo. Voltou aquela lambança toda de novo do dinheiro da farra, do dinheiro público com relação à publicidade. Então, está nas suas mãos. Popó, temos opção. A verdade é que temos opção. Mas a pessoa que está indignada, a pessoa que está triste, a pessoa que está magoada, ela tem que sair da indignação e vir para a ação. Senão, não resolve. Senão é o mais do mesmo, senão são as repetições que nós vamos lamentar, murmuriar, e quem paga o pato são os nossos filhos, os nossos netos e a nova geração. Rodrigo, vamos falar rapidamente sobre mobilidade urbana? Vamos. Qual é o teu bairro, Rodrigo? Tá vendo aí? Ele briga comigo. Tá certo. Rodrigo, vamos falar sobre mobilidade urbana, então? Vamos Eu quero saber o seguinte, qual é o teu bairro, Rodrigo? Agora eles estão chamando de Barra Olímpica, né? Tá entre ali, mas na verdade é a Grande Jacarepaguá, né? Tá ali entre Curicica, Barra Olímpica, enfim. Tá naquela região. Barra Olímpica. Eu, de vez em quando, eu moro em Nataquara hoje, né? E eu, de vez em quando, uso a Avenida Brasil, mas normalmente eu pego a linha amarela e pego aquele pedaço Bom Sucesso centro para ir em direção ao centro, em direção à Zona Sul. Bom, outro dia teve um jogo do Flamengo no Maracanã, era às 8 horas, eu tinha um evento até com um pré-candidato nosso, que agora é candidato, né? Sim. No Catete. E eu falei, se eu for por dentro ali, o Maracanã tá todo parado, porque o time do Flamengo demanda, gente de ônibus, é de metrô, é de trem, é de carro. Aí a torcida do Flamengo é muito grande. Eu falei, vou pegar a amarela, fujo daquele trânsito e pego a Avenida Brasil, já na altura de Bom Sucesso, e subo ali. Cara, eu de Bom Sucesso até o terminal Gentileza, que é onde teria o estádio do Flamengo, eu demorei meia hora. E o jogo do Flamengo era no Maracanã, a demanda era sobre o Maracanã, que fica ali no paralelo ali da faixa de Gaza, né? O Maracanã está lá, a faixa de Gaza e a Avenida Brasil. E eu demorei meia hora para atravessar com o jogo do Flamengo no Maracanã. Aí ali, durante aquela meia hora de engarrafamento, eu pensei, imagine se o estádio do Flamengo for aqui, olha que confusão que isso vai dar. O Flamengo está jogando no Maracanã, servido por metrô, que é transporte de massa, servido pela Central, pelos trens. Vai estrangular. Vai estrangular tudo. Agora, aí eu olhei para aquela faixa, né? Para aquela faixa, porque eles criaram a faixa do BRT e criaram uma outra faixa intermediária para os ônibus intermunicipais. A gente super engarrafado em duas faixas, né? Na faixa central, e aquela faixa dos intermunicipais vazia, subutilizada. Aí eu me lembrei que há uns 15 anos atrás eu tive em Nova York e que eles faziam a reversão de faixa. O único lugar que faz reversão de faixa de manhã é a linha amarela, que tem aquela reversão de faixa. Mas isso é normal, em toda a metrópole você tem reversão de faixa. Agora imagine você ter uma faixa dedicada, que não precisa nem reverter, porque já está no sentido certo, basta compartilhar ela com um carro normal e colocar os intermunicipais e os ônibus que vêm da periferia do próprio Rio de Janeiro na calha principal do BRT. BRT de tempo em tempo, quase nada. Intermunicipal de tempo em tempo. E a gente engarrafado naquelas duas faixas centrais da Avenida Brasil. Caramba, por que esse ônibus intermunicipal, por que esse ônibus que vem das periferias dos bairros do Rio de Janeiro, que atravessam a Avenida Brasil, não pode ter uma porta pantográfica do lado esquerdo, Rodrigo, para poder, e eles virem
na faixa do BRT, na trilha do BRT, na dedicada do BRT e poder baldear aquelas pessoas já dentro da estação do BRT, para ele que está vindo de Caxias, está vindo de Nova Iguaçu, está vindo de São João, poder descer ali e já ali pegar o seu BRT e encaminhar em direção ao centro da cidade e de lá baldear para a Zona Sul. Enfim, por que a pessoa tem que soltar numa estação, subir a lateral, subiu aquelas passarelas quilométricas com bolsa, com criança no colo, para poder acessar o BRT? E por que na hora do rush você não aumente 50% a tua capacidade de fluxo, porque você tem uma pista dedicada praticamente vazia, esperando um ônibus intermunicipal passar, que àquela hora, às 7 horas da noite, nenhum ônibus vai vir de Nova Iguaçu para o centro. Ao contrário, o outro lado sim está engarrafado. Mas no fluxo, periferia, centro, baixada, centro, não tem um ônibus intermunicipal passando. Eu não consigo entender qual é a desse prefeito. Eu consigo. Entendeu? É um absurdo. É um absurdo em cima de absurdo, e você chega na pré-eleição, planejamentos malucos, é estádio inviável, são ilhas flutuantes, parques flutuantes que não funcionam. Enquanto isso, você tem um antigo zoo abandonado, a Quinta, que é um tremendo... A Quinta é o nosso... Outro ponto turístico maravilhoso. E Manhattan seria o Central Park, sem dúvida, cara. A Quinta é melhor. Eu já tive no Central Park, tá, gente? A Quinta tem um potencial imenso. Central Park. Imenso. Pelo amor de Deus, por que a Quinta tá daquele jeito? E a Lagoa de Marapendi? Que potencial turístico fantástico ali. Exatamente. E, Popó, eu falei pra você, eu sei porque a mobilidade urbana no Rio de Janeiro vive um caos, como a saúde, como a educação, porque é cargo político, é cargo dos amigos, dos camaradas do nervosinho. Então os camaradas do nervosinho estão ocupando as secretarias, enquanto nós temos pessoas capacitadas e técnicas e comprometidas que poderiam muito ajudar, por exemplo, na mobilidade urbana. Nós temos, pelo novo, o Carlos Murdock. Pois é, excepcional, né? O cara sabe tudo. Pesquisa sobre o Carlos Murdock, ele vem como vereador também. Um gênio na geografia do Rio de Janeiro, no entendimento dos bairros do Rio de Janeiro. O cara é um papa, um leão com relação a isso. Então, pessoas como Carlos Murdock existem. Mas por que não são colocadas lá? Porque não são camaradas. E esse grupo político é da camaradagem. Olha que interessante, Rodrigo. São 52 candidatos. A grande maioria, com um potencial como a do Murdock, que poderiam ser secretários municipais, estaduais e até ministro de Estado. É esse grupo que o Partido Novo oferece para a população carioca, para os eleitores carioca. Caramba, eu chego a me emocionar. A gente vê, né, um procurador Mariano, um cara que é um procurador federal, que simplesmente dá um tempo na carreira dele e vem tentar ajudar o Rio de Janeiro. A gente vê cada material humano, cada diamante lapidado. E o próprio Pedro Duarte, que foi eleito um dos melhores vereadores do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, aliás, eu brinco, né? Eu chamo ele de hashtag Pedro Pedrada, porque ele é a pedra no sapato do Dudu. Eu chamo ele de nosso jovem veterano, porque ele é extremamente experiente, apesar de ser jovem. Sim. Eu falo assim, eu sou um velho calouro e você é um jovem veterano. Então, brinco muito. Pedro, contamos contigo, contamos com a estrutura que você já tem para ajudar os novos que estão chegando. Olha que interessante, os novos do novo estão chegando. 30777. Olha que legal, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde. Da nossa Adriana Ventura em São Paulo, sim, que nossa federal, que aprovou durante a Covid a medicina, né, a telemedicina. Temos um instrumento na mão, virgem, que foi a partir da Covid, graças a Deus, alguém do Partido Novo pensou, cara, é a oportunidade de aprovar esse projeto agora. E aí conseguimos aprovar a telemedicina. Adriana, te adoro, te admiro, você Parabéns, é fantástica. Sensacional. Entendeu? Ela, com a altura do projeto, lutou pelo projeto e aprovou o projeto. Cara, prontuário eletrônico.
nessa altura do campeonato, tudo em nuvem, entendeu? Todo e qualquer hospital público e privado teria que compartilhar uma nuvem de prontuários eletrônicos a partir do CPF do cara. Então, ali, puxou o CPF, tomou a vacina aos 18, aos 5 anos, depois teve Covid aos 17, e teve uma cirurgia aos 22, tudo, a vida do cara toda, a saúde toda num prontuário, fez exames assim, assado, fez um exame pré-cirúrgico tal, e papapá, tudo, a vida dele toda num prontuário eletrônico. Simples de fazer, tecnologia, fácil, não é high-tech, não, é uma coisa simples, um banco de dados simples, em nuvem, para qualquer um acessar, qualquer um que tivesse o CRM entraria com a sua senha nesse banco de dados e puxaria o prontuário de qualquer pessoa que estivesse na frente dele sendo atendido, participando de uma consulta médica ou de uma avaliação, puxar todos os exames que ele fez, acompanhar a diabetes do cara, ele fez glicose tal, de 6 de cerveja, ter tudo, ter tudo dele no toque do celular dele ali ou do computador com a senha dele do CRM. Como, por exemplo, o advogado hoje tem o token da OAB para fazer processo eletrônico. Simples assim, Rodrigo. Muito simples. E a telemedicina, um teleatendimento que já possa definir num atendimento remoto qual é a situação daquele paciente, se ele precisa realmente ir para uma clínica da família, ou se ele já precisa, porque ele tem sinais de oncológico, de repente, algum pré-exame de mama que ela identificou, uma possibilidade, um médico poder cruzar essa bola rapidamente para um hospital especializado, para um atendimento especializado, entendeu? Eu passei por Rio em Pauta lá com o doutor André, que é oncologista. Cara, muitas vezes o cara vai para uma clínica da família e aquele médico clínico não tem condição de avaliar. E, cara, o câncer tem que ser rápido, tem que ser ágil, senão você perde o paciente. Estamos perdendo a guerra para várias doenças que hoje teríamos como salvar essas vidas. Doutor André, um orgulho, uma emoção participar do Rio Pauta com a sua presença, ver a sua dedicação, um homem que teve toda a formação em universidade pública e que falou: Popó, eu estou no Andaraí para servir a população. Meus boletos, quem paga os meus boletos é o hospital particular que eu trabalho e o meu consultório. Mas eu estou ali me dedicando àquela população carente porque toda a minha formação foi pública. Parabéns, doutor André, mas a nossa saúde está doente, né, cara? Nossa saúde está muito doente, são bilhões de gastos investidos em saúde, sem aquele que precisa. Eu andei entrevistando um rapaz da juventude, Tiago, lá de Nova Iguaçu, da Juventude do Novo. Ele largou o trabalho, ele é programador, ele largou o trabalho porque o pai dele teve um diagnóstico de câncer. E aí ele precisou dos exames, e tentou os exames, e não conseguiu os exames, e marcou os exames, depois desmarcaram os exames. Aí a família dele, do pai dele, os tios, são de Muriaé, interior de Minas. Aí a família traz ele para cá, porque o Zema inaugurou aqui um hospital de referência oncológico aqui em Muriaé. 5 horas de viagem de Nova Iguaçu a Muriaé. Ele pegou o pai, botou no carro, lá, foi para Muriaé, agendou 48 dias depois a consulta, uma semana depois os exames, e, se não me engano, agora é dia 22, nós estamos no dia 16. Dia 22 o pai dele vai ser operado em Muriaé. Olha aí. Olha que coisa, cara. Agilidade, né? Olha que coisa. É agilidade, é aquilo que a gente volta a repetir, mas para um outro tema que é saúde. É preciso também ter a convicção de que pessoas que entendam do processo, que entendam que a necessidade da prevenção, ela é extremamente importante para a sociedade. A cidade que trabalha muito mais com prevenção é uma cidade que gasta muito menos com a saúde pública. Então, a gente não vê campanhas de prevenção, a gente vê campanhas de publicidade do prefeito, mas a gente não consegue ver campanhas de prevenção. Que isso pode ser gasto também na publicidade, você pode orientar a população, né, a comer menos açúcar, a comer menos sal, a fazer uma atividade física. Isso é responsabilidade também do município e da prefeitura
convidar a população para uma atividade física, convidar a população exatamente para um check-up. Isso é compromisso com a saúde da população. E o governo tem verba para isso. E o governo também tem verba para atender a inclusão na saúde. E a inclusão na saúde, eu falo da minha, o querido Popó, que nós temos exemplos claros da comunidade surda, de surdos que vão à emergência, ou que vão aos hospitais, ou que vão à UPA, com a dificuldade de comunicação. Um surdo, há dois anos, me ligou desesperado pela videochamada, chegou numa emergência de hospital, o pai dele havia infartado, só tinha ele e o pai em casa. Ele pegou o pai desesperado, levou para a emergência. Chegou na emergência, ele me ligou, chorando no WhatsApp, comunicando comigo em Libras. Eu falei, o que aconteceu? O que foi? Não, meu pai entrou na sala, está na emergência e tudo, e chorando, sem saber o que tinha acontecido com o pai dele e tudo. Aí eu falei para ele, procura a enfermeira e eu vou conversar com ela pelo videochamada para te acalmar, para saber o que aconteceu. A enfermeira pegou o celular e eu falei, olha, eu estou falando com ele, eu preciso me comunicar com ele para saber o que está acontecendo com o pai dele. Ele entrou aí agora na sala de emergência e tudo. Olha, senhor, eu não estou autorizado a falar em videochamada aqui no hospital. E devolveu o celular pro cara. Ou seja, uma orientação minha poderia acalmar ele. E ele ficou transtornado. Eu tive que sair de carro 1h da manhã e ir para o hospital para conversar com ele, para saber o que tinha acontecido e tudo. O pai dele estava em observação, né? E tudo, ele acalmou. Agora você imagina 5% de surdos aqui no Rio de Janeiro. Isso representa, então, 6,8, 340 mil. A estimativa é no estado, tá? De 300 mil. Por quê, Popó? O censo não atualiza desde 2010. No estado do Rio de Janeiro são 300 mil surdos. Mas o estado e o município não atualiza a quantidade de surdos que nós temos no município do Rio de Janeiro. No estado são 300 mil. Mas aí você imagina o desespero dessas pessoas no atendimento médico, no atendimento jurídico, no atendimento a uma abordagem de policial, no atendimento em qualquer esfera, em qualquer estabelecimento. O surdo é excluído, o surdo está à margem. Ele é um PCD, pessoa com deficiência, que realmente está à margem. Está à margem por quê, Rodrigo? Porque você, com um cadeirante, você pode auxiliar, apoiar. Uma obra arquitetônica tem que ser feita para o cadeirante subir na rampa, tem que ser feita mesmo. Um autista, você já sabe qual é o grau do autista, você tem que colocar abafador e tudo. O deficiente visual cego, você tem que colocar para ele o braille, mas ele entende a comunicação, você falando com ele, mas ele não tem a visão e ele precisa da mobilidade, então ele precisa do piso tátil para ele se mover e ter independência. E o surdo tem que ter a comunicação. Ou seja, ele quer falar, ele quer ser entendido, ele quer entender o que o outro fala e não entende. Olha o desespero em áreas, especificamente que eu estou falando aqui, que leva a quantidade de surdos a serem depressivos, a quantidade de surdos a serem extremamente ansiosos. Eu sou filho de pai, de mãe, de tia e de surdos e tenho uma grande comunidade amiga de surdos. E eu sei da vivência e do sofrimento do dia a dia deles. Então, Popó, eu tenho uma proposta, eu tenho uma ideia para apresentar à Câmara do Rio de Janeiro, para que a gente faça, da mesma forma que o André fez em São Paulo, o teleatendimento para os surdos, através de uma tecnologia que os surdos vão poder ir ao órgão público, independente se tem irmão ouvinte, se tem primo ouvinte, se tem amigo ouvinte, para ir lá e comunicar com ele. Ele vai ganhar uma independência. Ele ganha uma independência de ir e vir, como deve ser para todos e qualquer deficiente. Simples. É fazer com que isso funcione. É fazer com que eles tenham um atendimento independente. Isso é um avanço absurdo que eu quero propor. Isso, claro, se o eleitor entender e pesquisar sobre a minha candidatura. Então vamos lá. Eu vou querer que o Rodrigo agora faça a tradução para o público PCD surdo. Então, a partir de agora, eu estou me dirigindo a você, público PCD surdo, especificamente. Tá? Eu gostaria que você conseguisse,
no dia 6 de outubro, superar todas as suas dificuldades e que você lutasse por você, que você fosse até uma escola próxima onde tem o seu título eleitor registrado, a sua zona eleitoral e a sua seção, e que você entrasse nessa sessão com a seguinte consciência: a partir de agora eu tenho o meu representante e vou eleger o meu representante para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Vá até a urna, digita 30777. Vai aparecer lá a fotozinha do Rodrigo Monteiro. Rodrigo Multimídia, tá? Do Rodrigo Multimídia. É isso que eu espero de você, público PCD, principalmente os surdos. É claro que ele não vai lutar só pelo PCD surdo, ele vai lutar por todo tipo de PCD para promover a inclusão e a integração desse público carioca na cidade, nas atividades do Rio de Janeiro, na contraprestação de serviços públicos que todo carioca precisa e tem que ter. Vamos massificar isso. Obrigado por vocês estarem me ouvindo. Espero vocês no dia 6 de outubro, numa urna próxima à sua casa. Rodrigo Multimídia, 30777. Exatamente, Popó. Muito obrigado pela força, pela entrevista, por esse bate-papo tão especial, tão bacana para os eleitores que estão nos assistindo. E foi como você falou, não porque eu sou filho de pais surdos, de tia, de avós, uma família surda e amigo da comunidade surda, que eu entendo da vivência, do sofrimento, do dia a dia que todos os surdos têm. Eu também tenho amigos surdos com filho autista. Eu também tenho amigos surdos com irmãos surdo cego. Eu também tenho amigos que são surdos e cadeirantes. Então, você percebe que a dificuldade do surdo e de qualquer PCD, ela é uma só. Então, não tem um que tem maior dificuldade do que o outro. Ela acaba se englobando por uma dificuldade onde o desconhecimento leva ao desrespeito diário para essas pessoas com deficiência. Então, eu me coloquei como candidato aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque eu amo de paixão essa cidade que me recebeu há 30 anos atrás. Eu tenho um compromisso com a comunidade surda de fazer algo diferente, mas também eu entendo que não posso ficar somente na comunidade surda. Eu tenho a experiência e a vivência de um empreendedorismo onde eu posso ajudar muito mais a desenvolver ideias e propostas para serem lei aqui, serem leis aqui no Rio de Janeiro. Então eu conto com o apoio seu, com o apoio da sua família, para você pesquisar e ver quem é o Rodrigo Multimídia. Porque antes de você votar, você precisa ter a segurança de que você está colocando uma pessoa que vai lutar e que quer fazer a diferença para transformar vidas aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês e vamos agora, porque são 45 dias até o dia 6 de outubro. É muito trabalho e eu preciso que vocês compartilhem os vídeos no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, para que as pessoas, os cariocas, possam conhecer o Rodrigo Multimídia e outros candidatos do Partido Novo. Tem muita gente boa, muita gente para fazer a diferença e transformar o Rio de Janeiro. Todos incluídos, todos juntos. Juntos chegaremos lá. É isso aí, galera. Um prazer enorme estar aqui com o Rodrigo. Rodrigão. Prazer todo meu, querido. Cara, foi demais. Deus abençoe. Entendeu? Eu espero que a gente consiga pulverizar vários conteúdos desses. É importante que isso chegue a todo o Rio de Janeiro, a todos os cariocas. Apesar dele ter uma pauta distinta, é claro que um homem desse, na Câmara de Vereadores, vai votar muito, mas muito projeto interessante para o carioca em várias pautas diferentes e, inversamente, proteger
os cariocas de pautas absurdas, de 3 dúzias de vereadores que nem sequer vão à Câmara, só tem o gabinete e chegam lá com projetos loucos, absurdos, megalomaníacos e com aquela história de medalhinha, nome de praça, nome de rua, honra ao mérito, aquela bobajarada toda que é só para aparecer. Nós vamos fazer a diferença daquela Câmara, é isso que eu espero, colocar gente do Partido Novo, entre eles o Rodrigo, para fazer essa diferença para o povo carioca. Valeu, aquele abraço e até a próxima.